Uma pergunta que sempre me aflige, independente de onde ela venha, é: quem é você? Todo mundo tem duas faces, e eu não estou me referindo ou reduzindo o conceito de bondade e maldade, mas sim aos lados interno e externo de alguém, aquilo que as pessoas escolhem expor e consequentemente ocultar, fazendo assim com que uma dupla identidade se forme. Algo completamente comum de qualquer pessoa e independente de quão aberta e sincera seja ela, ainda existe uma face oculta que ela nem mesmo talvez conheça. Na minha opinião, meio que todo mundo já sabe disso no seu íntimo, tanto que alguns abusam das suas próprias identidades expostas para influenciar e explorar outras pessoas. Mas o meu foco aqui não é esse, e sim como as pessoas lidam com o entendimento da suposta superficialidade exposta pelos outros a modo de tratá-los como NPCs. Olá, como vai você? Eu sou o Esp, fica mais confortável para assistir esse vídeo e bora bater um papo sobre isso hoje. Antes de aprofundar em qualquer conceito, vamos defini-los. NPC é o termo que nomeia os personagens de jogos que fazem parte do ambiente com o propósito de enriquecer ainda mais a imersão proposta pelo jogo. Ele literalmente significa Non-Player Character, traduzindo livremente personagem não jogador ou simplesmente personagem não jogável. Como o próprio nome afirma, você não tem controle sobre ele. Ele está lá exclusivamente para enfeitar a sua aventura. E claro, em um jogo, o NPC serve para isso. Alguns têm profundidade e camadas absurdamente densas de significado e história. Se mesmo um conjunto de códigos que traduzem ou não em um objeto virtual que exerce um contato pré-programado no personagem que você controla pode fazer você se importar com ele, porque na vida real existem pessoas que agem como se os outros fossem simples NPCs. Ainda fazendo essa analogia com os jogos, nós temos uma categoria de NPCs chamada bots, termo que deriva de robots, ou robô em português. Eles tentam simular o comportamento de um player, geralmente em shooters como Counter-Strike, por exemplo. Estes personagens programados preenchem uma lacuna de não ter uma pessoa real interagindo com aquele que está jogando. Como entender a vida nessa analogia? O mundo seria um grande servidor, onde players spawnam o tempo todo, onde cada um joga evoluindo e obtendo experiência através de conquistas individuais ou cooperativas. A barreira que separa os jogos da vida real deveria ser apenas uma barreira criativa, tendo em vista que os jogos têm suas regras e bugs, e tais como na vida real também são explorados até o limite. Entretanto, essa barreira é bem maior. Não é apenas um bloqueio criativo, mas também preconceito e egoísmo. As diversas consequências que essas duas coisas podem causar são extremamente catastróficas. Cada ramificação delas molda a percepção de mundo de alguém, mesmo inconscientemente. São 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma com suas próprias histórias, conquistas, motivações, qualidades e defeitos. E se analisarmos bem, veremos que cada uma delas demonstra o seu próprio personagem customizável, sem mostrar aquilo que verdadeiramente são. Essa superficialidade é perfeitamente entendível. Não há nenhuma necessidade de se expressar por completo em um meio social. As pessoas se moldam justamente de acordo com este meio e com os players que ali estão, e ocultam até inevitavelmente o que são por completo ou simplesmente de verdade. Dizer que se conhece totalmente é uma afirmação extremamente forte, mas de fato, ninguém se importa muito com isso. A superficialidade é perfeita para as relações humanas. Ninguém se conhece perfeitamente e muito menos aos outros em volta, a ponto de não se importar. O problema é quando esse efeito NPC extrapola para a falta de empatia. Você acorda, interage com os NPCs da sua casa, sai para alguma atividade, colégio, trabalha, e o caminho está lotado deles. Alguns são característicos já, mas a maioria é extremamente decorativos. Ou será que não? Para entender um pouco isso, vamos olhar para dentro de nós mesmos. O corpo humano é cerca de 65% de oxigênio, 19% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio. Pera um pouco, tá? Não precisamos ser tão precisos assim. Vamos dar uma olhada breve nesse código de maneira um pouco mais superficial. Todos estes elementos ou linhas de comando surgem em algum lugar. Do mais básico dos elementos químicos, surgiram todos os outros no poderoso e assustador núcleo de diversas estrelas. Uma bagunça muito grande aconteceu para eles se juntarem aos poucos, até que num processo extremamente complexo, nós surgimos. Eu, você, o seu gato ou cachorro, a árvore que você olha de vez em quando, a pessoa que você mais ama ou a que mais odeia. Somos todos feitos da mesma poeira de uma estrela que um dia brilhava incessantemente. Todo o nosso código de construção é incrível, e nem mesmo começamos a destrinchar essa ideia.
Se puder olhar para si mesmo agora, pense que um dia isso estava a milhares de graus Celsius, emitindo uma luz exuberante. Como é incrível que, de um caos tão grande, algo tão perfeito como nós aconteceu. O fato é que qualquer ser humano ou coisa na Terra tem um ponto de origem comum. Nós não somos tão diferentes ou superficiais assim. As mesmas pessoas que você vê na rua, elas são feitas da mesma coisa que você. E em nenhum lugar você encontrará alguém igual. É extremamente bela a forma como a natureza é, ainda mais assustadora que ela é a nossa mente. É verdadeiramente aí que ficamos mais ricos, independente de como a usamos. Temos o total conhecimento de que esse é um poder gigantesco e que absolutamente nenhum de nós é perfeito o suficiente para compreender e dominá-lo de fato. É um universo de possibilidades infinitas e em cada um de nós existe uma imensidão. É impossível saber quem somos totalmente, mas algo é certo. Este conjunto de coisas juntas é simplesmente incrível. Não existe limitações para a mente. Imaginar que cada ser humano tem um poder grandioso é tanto fantástico quanto assustador. Mas olhe em volta. Nenhum de nós somos NPCs. Agir como um é normal, afinal os NPCs estão imitando a gente, só que são limitados. E nós meio que não temos essas limitações. Alguns podem dizer que sabem quem são, em algo que acreditam ou uma característica que dominam. Eu acho que é só mais uma estrela no meio de um aglomerado, em uma esquina de uma galáxia. Uma palavra pode ser um asteroide, um pensamento, uma nebulosa, um debate, uma colisão entre duas galáxias. Nada se destruindo, mas tudo se transformando de um jeito novo e se moldando. Entender os outros não como NPCs, mas como sendo semelhantes a você. E com todos os seus lindos e às vezes assustadores complexos, pode ser algo muito bom. Entender que até a menor das ações interfere em todos os outros players pode gerar um pouco mais de cuidado ou até mesmo carinho. As pessoas não são só aquilo que você escuta ela dizer. Ela é muito mais profunda que isso, assim como você. E calma, não entre em pânico, é só 1 milímetro dentro da minha visão pessoal. E uma opinião. A parte dos comentários está aí embaixo se você quiser conversar também e levar essa discussão mais adiante. Eu tô super afim de ouvir e falar um pouco mais sobre. Se chegou até aqui, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Se achou interessante e quiser ouvir um pouco mais e discutir sobre qualquer outro assunto, se inscreve aí e ajuda com like. E até outro momento.